Olá! Nós vamos agora estudar o crânio internamente, através de uma secção transversal, separando a calota craniana da base do crânio. Vamos lá? Nós vamos começar essa vista interna observando aqui superiormente o crânio. E como a gente vai estudá-lo internamente, eu vou remover aqui o nosso osso parietal. O outro parietal, antes de removê-lo, eu quero que vocês enxerguem internamente parte da nossa calota craniana. Então, a gente observa aqui no nosso parietal, né? Características relacionadas aqui, vamos aumentar um pouquinho, ó, a esses sulcos, que são marcas deixadas pelas artérias. Então, são sulcos arteriais. Isso a gente observa na calota craniana inteira. E a gente observa aqui algumas pequenas fossas, ou melhor, fovéolas, pequenas fovéolas, que são as fovéolas granulares, marcas da meninge aracnoide, que, em função da reabsorção, né, de líquor, expande-se e marca a caixa craniana internamente. Então, aqui é a marca deixada pelas granulações da aracnoide, as nossas fovéolas granulares. Vamos voltar aqui o nosso parietal. Vou removê-lo para a gente enxergar o nosso frontal e ele vai mostrar também mais algumas coisas, né? Vamos isolá-lo aqui. Ele vai mostrar aqui um pouquinho do sulco do seio sagital superior, né? Mostrar aqui nessa região. E também, se a gente ampliar, a gente vê as fovéolas granulares aqui. Chamo atenção para as bordas de todos os ossos da caixa craniana, né? Todos os ossos da calota craniana, onde eu tenho aqui a nossa díploe, a substância esponjosa, entre duas lâminas de osso compacto, a cortical, né? O osso compacto ou cortical externa, e o osso compacto ou a cortical interna. Vamos voltar. Observando agora, vou manter aqui o nosso frontal, mas nós já conseguimos enxergar a base do crânio. A caixa craniana interna dividida em 3 fossas. A fossa anterior, formada aqui por parte do osso frontal, pelo etimoide, e aqui até a região da asa menor do esfenoide. Fossa anterior. A fossa média, que é essa região aqui, formada aqui um pouquinho pela asa maior do esfenoide e pelo temporal, aqui até a região da parte petrosa do temporal. E aqui a nossa fossa posterior, formada basicamente pelo osso occipital. Vou começar pela fossa anterior, onde o lobo frontal do cérebro está alojado. Então, é nessa região que a gente enxerga aqui em destaque o nosso osso etimoide. Vou aumentá-lo, olha que lindo, né? Para a gente perceber aqui no etimoide, a princípio uma crista, olhando lateral a gente vê, ó, essa crista é a nossa crista Galli, né? Região aqui importante dessa área. E lateralmente a crista Galli do etimoide, a gente percebe, se eu aumentar vai ficar mais fácil de ver, a nossa lâmina cribiforme ou crivosa do etimoide, aqui ó, né? Que ela é toda furada, toda perfurada, e por esses furinhos passam os filetes do nervo olfatório. Então, se a gente colocar ali uns alfinetinhos, né, vai cair dentro da cavidade nasal. Então, a nossa lâmina cribiforme ou crivosa do etimoide. Percebam que essa região da fossa anterior termina aqui na asa maior, ou melhor, na asa menor do nosso esfenoide. E a gente percebe aqui, né, bem aqui no centro dessa região de cá e de cá, o canal óptico. Então, para quem não lembra os nossos canais aqui, né, o canal óptico aqui. Então, vamos colocar o alfinetinho aqui, nós vamos perceber que a sua passagem se dá, né, e a sua chegada, né, acontece aqui. Aqui nós temos os canais ópticos internamente. Um pouquinho, né, para baixo disso tudo aqui, ó, né, nós percebemos já na fossa média
Então, só voltando, lembrando que no canal óptico eu tenho a passagem do nervo óptico e da artéria oftálmica. Já um pouquinho mais para baixo aqui, lateralmente, aqui nós percebemos a fissura orbital superior, que dá passagem para o nervo oculomotor, troclear, abducente e oftálmico. Então, percebemos aqui já na fossa média. No centro da fossa média, nós percebemos uma estrutura muito importante aqui na região do corpo do esfenoide. Se você olhar lateralmente, talvez você entenda o que eu quero mostrar. Olha, ela lembra uma cela, né? É a região da cela turca ou cela túrcida. Então, a gente vê aqui algumas regiões da cela, a parte anterior é o tubérculo da cela, a parte posterior, o encosto da cadeira, né, da cela, é o dorso da cela. E no fundo, essa região profunda da cela é conhecida como fossa hipofisária. É nessa região que é protegida a nossa glândula hipófise. Lateralmente a essa região e ainda aqui no esfenoide e aqui na porção petrosa do nosso temporal, nós temos algumas estruturas importantes. Eu quero que vocês percebam um forame. Esse forame não foi visto externamente ainda, em nenhuma outra vista. Esse é o nosso forame redondo. Guardem aí, forame redondo dá passagem para o nervo maxilar, para o importante nervo maxilar. Posterior ao forame redondo, quem nós enxergamos aqui são os já conhecidos forame oval e forame espinhoso. O forame oval dando passagem para o nervo mandibular e o forame redondo para a artéria meningea média. Então, só para lembrar que nós temos o forame oval, aqui o nosso forame redondo e aqui a nossa fissura orbital superior. Nós temos ainda aqui nessa imagem, né, a região aqui do forame lácero, né, atravessado aqui por parte da artéria carótida interna, nessa região. E vou chamar a atenção aqui já no temporal, na nossa parte petrosa do temporal, vamos ampliar aqui, né? É interessante isso de ver, principalmente nas peças, essa região aqui ela é um pouquinho afundada, né? Ela guarda uma impressão chamada impressão trigeminal. A impressão, a marca do gânglio, da parte central importante do nervo trigêmeo. Vale lembrar que o nervo trigêmeo é o nervo relacionado à dor e o seu centro, os seus neurônios, os corpos celulares dos neurônios sensitivos do nosso trigêmeo se encontram nesse gânglio que está aqui na região, na impressão trigeminal. O nervo trigêmeo ele é tão importante, o nome tri significa que ele tem 3 partes relacionadas à dor, à sensibilidade de face, e essas 3 partes são o nervo mandibular, o nervo maxilar e o nervo oftálmico. E aí a gente já faz associação com as passagens que nós já observamos. Então aqui está o gânglio trigeminal, o nervo mandibular passa aqui pelo forame oval, o nervo maxilar passa pelo forame redondo e o nosso nervo oftálmico passa pela fissura orbital superior, formando aí as 3 divisões do nosso trigêmeo. Região muito importante, então, a impressão trigeminal e os 3 forames relacionados a ela. Nós temos ainda aqui, então, a nossa parte petrosa do temporal e já chegando aqui a região posterior ou a fossa posterior. Nessa região, nós percebemos aqui o nosso poro acústico interno e o meato acústico interno, a entrada do meato acústico interno. Percebemos aqui o nosso forame magno. Aqui dá pra gente ver também um pouquinho do nosso forame jugular, já, né? Dá pra gente ver por aqui. O canal do hipoglosso, se a gente olhar aqui, ó, ele está aqui nessa região. Lembra que o côndilo do occipital está aqui, ele está sobre o côndilo, então dá para vê-lo aqui também, ó. Côndilo, canal do hipoglosso e aqui o nosso poro acústico interno.
Chama atenção que essa região posterior, onde está basicamente o hospital, tem duas áreas aqui mais achatadas, duas fossas, são as fossas cerebelares, né, que alojam os lobos do cerebelo. As fossas cerebelares são separadas por uma crista, a crista hospital interna, e aqui a parte mais alta da crista é a protuberância hospital interna. Olhando aí, partindo da protuberância, a gente observa uma marca, queria que vocês olhassem aqui, um sulco. Esse é uma marca de um canal venoso intracraniano, o nosso sulco do seio transverso. Quando você caminha um pouquinho para frente, o sulco do seio transverso, ele vira um S, ó, faz um S aqui. Então, aqui é o sulco do seio sigmoide, que vai em direção ao nosso forame jugular, né? Aqui o nosso forame jugular. E aí deságua, ou melhor, chega até a veia jugular interna. Então, sobre esses canais venosos, sobre essas marcas, nós iremos falar novamente no nosso sistema circulatório. Espero que essa vista tenha sido, apesar de rápida, mas muito interessante, principalmente relacionando aqui região de cela turca. Cela turca, que é um ponto craniométrico importante, nós vamos mostrar as imagens da cela vistas em radiografias, e os nossos forames relacionados ao nervo trigêmeo. Detalhes esses que precisamos destacar nessa vista. Próximo vídeo, a nossa vista medial do crânio, uma outra forma de seccionar e entender mais algumas estruturas. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.